Agradecemos a nossa rica oportunidade, em nome de Jesus. Ótimo. Som. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus, amém? Como é bom estar na casa do Senhor, o primeiro culto de adoração do ano, a nossa primeira Santa Ceia do ano. Desde já agradeço a presença de todos, em especial a presença do João Emerson, que nos visita essa noite. Seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre sua vida, amém? A igreja está feliz em receber o nosso amado irmão? Amém! Amém! Seja bem-vindo, meu querido. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 16. Quero estar rapidamente lembrando dos avisos da semana. Desde já agradeço a direção, uma excelente direção para a glória de Deus. Irmãos, a gente estivemos reunidos aqui essa manhã, tratando como vai ser o trabalho letivo da igreja nesse ano de 2026. E que Deus possa ser graciado em nossas vidas, possa ser louvado em nossas ações. A gente estava planejando o trimestral desse ano. A gente decidimos que na última semana do mês, uma semana que antes da nossa Santa Ceia, que a nossa Santa Ceia é todo primeiro domingo do mês. A última semana do mês nós vamos ter uma semana de oração. Amém? A semana toda, começando segunda e terminando sexta. O grupo a igreja vai estar reunida em oração, 1 hora de oração. Começando o nosso horário padrão das quarta-feiras, como se fosse 7h30 até 8h30. Vamos cantar 2 hinos ou 3, uma pequena reflexão, e vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele, entregando nossos pedidos a Ele, sempre na última semana do mês, a semana toda, de segunda a sexta, amém? Eu vou estar lembrando, vou estar colocando no grupo, mas isso logo de fato eu quero estar apresentando para a igreja. Dito isso, quarta-feira temos culto de doutrina normal, 7h30, e domingo pela manhã, de 9 às 11, a nossa escola bíblica dominical. Amém? Normal, nós ainda vamos estar estudando o livro de Gálatas. Agora que nós estamos na nossa revista, na 6ª lição, vou estar comprando mais algumas revistas para aqueles irmãos que ainda não têm. Então se faça presente. Você que ainda não veio para a nossa escola bíblica, eu te desafio a vir. Venha assistir uma aula. Venha ver como a graça de Deus se manifesta ali naquele momento de aula. Pastor, é um culto pela manhã? Não tem nada a ver com um culto pela manhã. É uma aula. Venha, você que ainda não participou, todo esse ano de 2025 você não participou, venha. Eu tenho certeza que você vai ser impactado com a nossa escola bíblica dominical. E no segundo domingo do mês, só vamos começar em fevereiro, nós vamos voltar a fazer o nosso café da comunhão pela manhã, no horário da nossa EBD. Quem já participou antigamente vai relembrar um momento muito bom de comunhão, um momento agradável, que a gente se reúne, conversa, joga conversa fora e glorifica a Deus também. Amém, igreja? Estão comigo? Pois abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, verso 9. O tema que eu vou estar trabalhando essa noite, dentro do tema do horário que foi me dado, é planejamento. Os seus planos estão de acordo com a vontade de Deus. Provérbios, capítulo 16, verso 9. Fique de pé em respeito à palavra do Senhor. Planejamento. Os seus planos estão de acordo com a vontade de Deus.
Estão comigo? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Oremos. Ó Deus amado, Pai gracioso, Deus bendito. Muito obrigado, ó Deus, pela tua infinita bondade, pelo teu imenso amor. Cumpre, ó Deus, em nossa vida o teu querer, a tua vontade. Diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas escrituras, pois nos revela na medida da tua vontade. Fala, ó Deus, ao nosso coração. Nos ensina, ó Deus, a planejar a nossa vida de acordo com a tua vontade. É o que te pedimos em teu nome gracioso e já te agradecemos em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, planejamento. Planejar sempre fez e faz parte de nossa vida, de uma boa administração, incluindo a nossa vida pessoal, a nossa casa, a nossa carreira, os nossos negócios. Tudo tem que passar por um planejamento, tem que passar por organização. E uma boa base para traçarmos uma caminhada, um pensamento, planejar algo para as nossas vidas, para que não façamos nada errado, para que não venhamos nos decepcionar. Precisamos levar a sério o planejamento. Pensando como forma de empresa, ou bons gestores, sempre planeja antes. Pensando como forma de um líder do lar, planeja bem os passos que devem seguir para construir uma boa família, um bom conceito de família. Pensando em carreira, você sempre vai ter que planejar. Após planejar, é necessário que as coisas aconteçam. Após planejar, é necessário que as coisas fluem. E isso tem que ter também organização. Um bom gestor lidera e avalia tudo o que acontece. Um bom líder do lar organiza a sua vida, a sua família, os seus filhos, as suas finanças e faz um bom planejamento. Todo fim de ano, o começo do ano sempre nos leva a sentarmos e avaliarmos como está a nossa vida e trilharmos caminhos, planejando como vai ser o novo ano. Não é isso? Isso é fato. O que temos planejado para a nossa vida. Muitas pessoas planejam construir uma família, casar, ter filhos. Outras pessoas já não planejam isso. Planeja construir uma carreira, fazer faculdade, ter uma vida bem-sucedida. Ter uma vida bem-sucedida. Ou alguns planejam perder peso. Todo ano eu planejo isso. Pai, esse ano eu vou perder peso. A Jane disse que toda segunda eu começo uma dieta. Sempre vamos planejar algo para as nossas vidas. Não é verdade? Isso é fato. Mas ao mesmo tempo, é necessário entender que o plano pode ser colocado em prática ou não. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle de tudo. Em Tiago, capítulo 4, verso 14 e 15, acompanhe comigo. Tiago 4, verso 14 e 15, nos diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser,
não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Compreenderam aí? Aqui Tiago faz uma pequena reflexão profunda sobre a incerteza da vida e a sua fragilidade ao afirmar que nós, que vocês, não sabem o que acontecerá amanhã. Ele chama a atenção para a falta de controle que os seres humanos têm sobre o futuro e o que devem levar a uma postura mais humilde e dependente de Deus. Isso é fato. A metáfora da vida como uma névoa que aparece por um breve instante e logo se dissipa, ilustra a rapidez com que a vida passa e nos mostra que a morte é inevitável. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a vida eterna, ela é real para aqueles que creem. A vida eterna. Na minha última viagem para São Paulo, eu fiquei esqueci o nome, num lugar de serra em São Paulo. E lá a neblina era tão grande que a gente, dentro do lobby do hotel, a pista passava aí onde passa a nossa pista aí, e você não via os carros passando. Você via a luz dos carros vindo, mas quando passava você não via. A pessoa saísse, descesse ali como se fosse a nossa escada, você já não via mais a pessoa. Mas logo sumia e você via tudo. De repente voltava. O planejamento humano é um processo de definir objetivos, identificar ações necessárias para alcançá-las, estabelecer um plano de ação para atingir esse objetivo. Esse é o foco. Quando falamos de planejamento, é o que a gente mais vê nas redes sociais. Pessoas te ensinando como é que faz tabela, como é que não faz, como é que planeja, como é que organiza a tua vida, os teus lembretes, tudo. Tem um IA aí que te lembra todo dia tudo que tu tem que fazer. Tudo. Te ajuda a organizar tuas finanças, o que entra, o que sai. Várias ferramentas. E uma ferramenta essencial para alcançar o sucesso em diversas áreas da vida, incluindo negócios, carreiras, finanças, saúde e relacionamentos. Tudo isso parece muito bom, maravilhoso aos olhos humanos. Mas o que é planejamento bíblico santo para as nossas vidas? O processo de planejar a vida e as decisões de acordo com os princípios e ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo é diferente. Isso tudo é diferente dos nossos planos pessoais e humanos. É uma abordagem que busca honrar a Deus e seguir os seus planos. O propósito para a nossa vida é isso. É honrar a Deus e seguir os seus planos. Irmãos, muitas vezes trilhamos planos para a nossa vida que não vai honrar a Deus em nada, que não vai glorificar a Deus em nada. Isso é o que o Senhor quer para nós? Isso é o que o Senhor escolheu para os seus servos? Você acha que Davi planejou ser rei? Não. Mas foi o caminho que o Senhor trilhou para ele. Em 1 Samuel, capítulo 16, onde o profeta Samuel unge Davi ainda jovem,
ainda jovem, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, sem ele ter nenhuma expectativa de reinar, sem ele ter nenhuma expectativa de ser rei. Mas o Senhor o consagrou para um ofício, para um chamado: servir. Servir. Em seu comportamento durante anos, fugindo de Saul e aguardando o tempo de Deus para reinar, nos mostra, e nós podemos refletir, o que é ser uma pessoa humilde e também a falta de ambição. Ele simplesmente confia no Senhor. Ele simplesmente confiou em Deus, que tinha trilhado os seus caminhos. Ele, sendo consagrado jovem, não deixou isso subir para a sua cabeça. Não ambicionou tomar de imediato o lugar do rei Saul. Ele esperou o tempo de Deus para servir. É por isso que temos que ter cuidado com aquilo que planejamos para a nossa vida. Porque quem trilha o nosso caminho é o Senhor. Você acha que José planejou a sua ida para o Egito? Não. Seus irmãos invejosos lhes venderam como escravo. Mas Deus tinha trilhado o seu caminho. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus o abençoou, fazendo crescer de escravo a governador do Egito. O segundo homem mais poderoso do Egito. E assim ele o salvou, o país inteiro e o seu povo da fome. Porque o Senhor tinha um propósito para a vida dele. E todos eles, Moisés, Davi, José, Paulo, todos eles tinham planejado, ao olhar humano, algo distante disso que o Senhor tinha trilhado. Mas sabe qual é a diferença deles para nós? Eles disseram: eis-me aqui, Senhor, usa-me, trilha meu caminho, que não seja a minha ambição humana, mas a tua vontade que prevaleça em minha vida. Então aqui nós encontramos alguns princípios bíblicos para o planejamento, e que possamos colocar ele em nossa vida, em nossos planos, nesse ano de 2026. O primeiro deles, irmãos e amigos, é confiar em Deus. Tanto Davi como José, eles confiaram no Senhor. Eles confiaram que Deus iria trilhar o seu caminho. Reconhecer que Deus é soberano e que os seus planos são melhores do que o nosso. É confiar em Deus. Em Provérbios, capítulo 19, verso 21, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Não adianta você escolher os seus próprios caminhos e não confiar no Senhor, porque os planos dele permanecerá para a tua vida. Se ele te chamou para servir em qualquer área do ministério da igreja, não adianta fugir, que de uma maneira ou de outra, os planos dele para a tua vida vai permanecer. Não adianta, vai permanecer. O segundo ponto aqui é buscar a vontade de Deus, pedir a orientação
e sabedoria para tomar decisões. Reconhecer que as nossas decisões têm que vir do Senhor. Do Senhor. Quem somos nós diante de um Deus tão poderoso? Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao 7. Acompanhe comigo. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Buscar a vontade de Deus, esse é o segundo ponto. Verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Confiar no Senhor. As nossas decisões, nós temos entregado nas mãos de Deus e temos confiado que Ele está trilhando o nosso caminho. O terceiro ponto, que corrobora com os dois: planejar com sabedoria. Usar a sabedoria e os recursos que Deus nos deu para planejar e tomar decisões. Muitas vezes nos achamos inteligentes e achamos que temos condições de tomar as nossas próprias decisões, de escolher o nosso próprio caminho, de trilhar o nosso próprio caminho, de escolher quem vamos namorar, de escolher como vai ser o nosso casamento, como vai ser os nossos filhos. Eu planejo ter 2 filhos, um homem e uma mulher, ou 2 homens, eu planejo. E a escolha está em ti. E a soberania de Deus em tua vida, o que prevalece. E o pra quê tu é chamado de vaso, servo. Se tu tem um dono, se tu tem alguém que enche esse vaso, que em outrora estava vazio. Em Provérbios 21, verso 4 e 5. Provérbios 21. Olha, ó arrogante, o coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecados. Olha, ó arrogante, coração orgulhoso, que acha que está planejando as coisas baseado em ti mesmo. Lâmpada dos ímpios são pecados. O verso 5, os planos de que é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Estamos correndo atrás de tudo que esse mundo oferece. Pastor, estou fazendo 2, 3 cursos, estou sem tempo de estar na igreja. Pastor, estou com 2 trabalhos. Pastor, no intervalo eu estou fazendo Uber. Estou sem tempo de vir para a igreja. Te esforça para estar aqui e cumprir a vontade de Deus, os planos de Deus na tua vida. Precisamos ser flexíveis e ajustar o nosso tempo de acordo com o tempo de Deus. Está disposto a ajustar os nossos planos de acordo com a vontade de Deus, porque Ele que é soberano em nossa vida. É Ele é o autor da vida, é Ele. E finalmente, eu quero estar fazendo algumas aplicações aqui no nosso texto base, em Provérbios 16, verso 9. Volte para lá, igreja. Estou trabalhando numa tradução que traz um entendimento maior para os irmãos.
Mas na nossa tradução NAA, o verso 9 diz assim: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os nossos passos. Provérbios apresenta uma rica dualidade, uma rica qualidade que nos traz dois aspectos que chocam entre a ação humana e a soberania divina. Que choca entre o entendimento de achar que o ser humano que tem todo o poder de escolha, e esquecemos da soberania divina sobre nós. O versículo começa com a afirmação de que o coração do homem traça o seu caminho. Isso sugere que os indivíduos são dotados de livre-arbítrio e têm a capacidade de planejar, desejar aquilo que considera bom ou certo aos olhos humanos. Nós temos esse defeito de achar que qualquer escolha cabe a nós. No entanto, esta capacidade é limitada pela própria natureza humana, que sujeita à fragilidade e imperfeições e ao erro. Quem de nós aqui não já tomamos decisões que nos arrependemos? Ou escolhemos alguém para compartilhar a nossa vida, para estar junto com a gente, algo que é para a vida inteira, como casamento, e voltamos atrás? Será que esse é o homem que Deus escolheu para mim? Muitas vezes é o homem que você escolheu, ou a mulher que você escolheu, ou a maneira que você trilhou para criar seus filhos, que tem te trazido problema. Porque o homem está sujeito à sua própria natureza, sujeito a fragilidades e imperfeições. Mas o Senhor, Ele é perfeito. Ele não erra, Ele não falha, Ele não volta atrás, Ele não escolhe nada para a tua vida que se arrependa. Então cabe a Ele tomar de conta de nossa vida. Pai, toma conta de mim. Toma conta de mim, Pai. A segunda parte do versículo contrasta com a primeira, afirmando que o Senhor dirige os seus passos. Este trecho nos lembra que, apesar dos planos e desejos que podemos ter, ou realidade, ou realizar, a realidade é que Deus, em sua soberania, orienta e guia as decisões e o destino de cada um de nós. De cada um de nós. Essa ideia do livre-arbítrio, essa ideia de que o homem toma decisões, essa ideia de que o Senhor nos permitiu esse passo, só é possível até onde o Senhor determina. Porque Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele que é o nosso Senhor e Rei. É Ele. Essa ideia que o homem tem um livre-arbítrio, esqueça isso, quando se trata da soberania e do poder de Deus. Esqueça isso. Aí lembre-se do que nós lemos lá em Tiago: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Ponto. Se Ele quiser. Em Isaías 43, verso 13 e 14, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Agindo eu, quem impedirá? Assim como esse pensamento de Provérbios, aqui ele nos convida à reflexão sobre a importância de confiar em Deus em meio aos nossos planos. Reconhecer que mesmo quando traçamos os nossos caminhos, é a soberania divina, em última
análise que dirige os nossos passos, que nos leva a uma postura de humildade, de dependência do Criador. Irmãos, quando nós achamos que é através das nossas forças, o Senhor nos quebra e nos humilha, para entender que quem é soberano é Ele. A mensagem central aqui é que o ser humano deve buscar alinhar entre suas intenções e o seu propósito, Deus, cuja sabedoria nos traz a capacidade humana de planejar. Então, até essa sabedoria que tu tem de tentar organizar a tua vida, é Deus que te deu. Porque se não fosse Ele, tu não tinha capacidade nem disso. O que nós concluímos disso tudo? A vivência da vida e as realizações de ações indicadas por viver e fazer são, portanto, associadas à vontade do Senhor. Eu não sei o que você tem planejado para a tua vida esse ano. Eu não sei o que é que o Senhor, o que é que tu tem planejado, o que tu planejou essa noite. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor vai cumprir na tua vida aquilo que Ele quer. Então, nossos planos de vida, nosso plano de carreira, nossos sonhos e desejos mais íntimos, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Temos que glorificar a Deus em tudo que planejamos, em tudo que sonhamos e em tudo que vamos realizar. Então, se tu acha que esse ano tu decidiu não servir, ou tu decidiu a não passar tanto tempo na igreja, ou tu decidiu uma carreira de vida longe dos planos de Deus, da casa do Senhor, esquece isso. Não deixe que o Senhor precise te moldar como o oleiro molda o barro. Ele vai moldando, e quando ele chega a construir algo que não agrada ao seu coração, ele destrói e joga fora. O que é que os agricultores fazem com a árvore que ela não está produzindo fruto? Ele poda, ele corta, até com que ela produza aquilo que ele planejou para ela. Tudo isso dói. Tudo isso é sofrimento. Tudo isso. Através dessa compreensão, os crentes têm que ter uma vida de submissão e fé em Cristo Jesus. E reconhecer que a verdadeira autoridade existe em Deus. E nunca em nossas decisões. E nunca em nossas decisões. Amém? Vou estar chamando o grupo de louvor para a gente passar para a nossa Santa Ceia. Propriamente dita, chamar os nossos diáconos, a nossa diaconisa, para esse momento. Senhor Deus, Pai gracioso, Pai bondoso, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra em minha vida, na vida da tua igreja. Cumpre a tua vontade, ó Deus, e o teu querer. E nos ensina, ó Pai, a planejar a nossa vida de acordo com a tua vontade. Planejar a nossa vida de acordo com aquilo que tu determinou para ela. É o que te pedimos em teu nome, Pai amado e Deus bendito. Amém. Antes de eu passar para a ceia propriamente dita, eu quero estar chamando o irmão Márcio, que ele me pediu uma palavra.
irmãos. Irmãos, antes da ceia, né? Hoje pela manhã,